O Ministério Afrosonore adverte: para uma melhor experiência, use fones de ouvido. E é algo que o cinema ele passa a construir a partir de um olhar muito do estrangeirismo, né? Você vai até lá, olha, não, porque aqui é barulhento. Barulhento para quem? Exato. E onde é que está ar-condicionado essa noção de barulho? Fique agora com o episódio 3. Escuta decolonial. Pedimos licença para chegar aos vossos ouvidos e corações. Meu nome é Marise Urbano, sou uma mulher cis negra, canceriana, periférica, moradora de Salvador, Bahia, filha de Nelci Silva com Maxwell Urbano. Sou mãe solo de 2 crianças lindas. Sou candomblessista, nascida nos Ilês Ileaxé Orixanilá e Ileaxé Junierê, ambos de Jaguaquara, Bahia. Sou realizadora audiovisual, responsável pela Girapomba Produções. Sou integrante da Irmandade Abre Caminhos e do coletivo Cinema Negro Sonoro. Também sou cofundadora da produtora Afrosonores. Um corpo no mundo produz ruídos, barulhos. Um corpo em movimento, reverberando sonoridades a partir da herança, uma herança ancestral. Seu corpo, meu corpo, reage ao que vê, ao que escuta, ao que cheira, ao que sente. Um corpo sentido. Hoje falaremos um pouco sobre a escuta. O que compreendemos enquanto escuta? O que se procura quando queremos ser escutados? Queremos escutar? O que escutamos diariamente? Será que lembramos dos nossos primeiros sonhos, dos sonhos que ouvimos hoje ao acordar? Aqui não vamos nos ater à escuta a partir de uma estrutura anatômica, e sim convidar vocês a pensar e a sentir juntos conosco sobre a compreensão da nossa escuta no dia a dia. De onde você escuta? E o que tem escutado por aí? A escuta traz um leque de possibilidades de discussão. É uma verdadeira encruzilhada. E o nosso terceiro episódio não tem a pretensão de dar conta de tudo isso, mas de pincelar e cutucar com carinho os vossos ouvidos. Todos devem concordar que cada vez mais a nossa sociedade está visocêntrica, ou visualcêntrica ou oculocêntrica, ou seja, privilegia um sentido, a visão. Logo, nossas relações são pautadas no que vê. Eu vejo, me identifico. Vejo, me atraio. Vejo e sigo. Vejo e dou match. Onde estão os demais sentidos nesse tornado de emoções e aligeiramentos exigidos pela sociedade ocidental? Bom, mais do que certezas e verdades, traremos aqui pontos de escuta. Eu venho refletindo sobre a escuta a partir da minha experiência como técnica de som direto no cinema e sobre a perspectiva do cinema de periferia. Mais do que isso, o som me atravessa na relação com o meu território de nascimento e criação, a periferia. Quando me perguntam o que é o som em um filme, eu respondo com sobriedade: o sopro da vida. Se a imagem do cinema faz sentido, o som faz sentir. O que seria um corpo sem alma? Uma escultura, uma imagem. Assim eu percebo o cinema. Quando este não apresenta uma sonoridade recheada com as suas nuances, para mim, ele é uma escultura. Do que estou falando? Da técnica? Não. Eu estou falando da organicidade. O som é orgânico e cada vez mais, no aligeiramento do cotidiano, tem se tornado sintético e gélido. Não tenho problemas com um sintetizado, mas a vida vai um pouco além.
ou deveria ir. Não irei estender muito na introdução desta discussão, tendo em vista ser um assunto denso e complexo. Mas o que eu quero dizer é que minha percepção sobre a escuta começou a mudar quando eu passei a sentir o sonoro no cinema de forma, eu diria, diferente. Não, estranha. O espanto me fez questionar. Com tantos porquês gerados e soprados ao meu ouvido pelo vento, me revisitei e comecei um processo de autoescuta. Um processo de via de mão dupla, eu no mundo e o mundo em mim. Passei a me provocar. Até que ponto escutamos? O exercício tem sido feito desde então. Estudar a escuta e pensar em estratégias para decolonizá-la. Além de leituras bibliográficas e trocas com ex-amigos, passei a pensar que a forma como aprendemos a escutar o mundo ocidentalizado possa estar condicionada a uma colonialidade. Seria nossa escuta colonizada? Como saberíamos estando dentro desta perspectiva? Como enxergar dentro do miolo o próprio miolo? O exercício tem sido feito desde então. Estudar a escuta e pensar em estratégias para decolonizá-la. Ou melhor, entender a escuta sobre uma afroperspectiva. Neste quesito, já convido vocês para um futuro, onde descortinaremos a discussão sobre a escuta ancestral. Aqui, hoje e agora, ficaremos com a escuta, a partir do seu lugar no mundo e das suas reverberações. Dessa forma, o primeiro sul para uma possível decolonização da escuta e a autoescuta. Não no lugar da psicologia, mas no seu lugar de fala e de escuta. Qual o seu lugar de escuta? Com isso, convidamos o professor Carlos Bonfim para um bate-papo afro-sonore. O professor Carlos Bonfim é... melhor deixá-lo se apresentar. Bom, Carlos Bonfim, difícil dizer, mas eu costumo dizer que eu sou, primeiro dizendo, eu sou pai do Pedro, né? Educador, mediador cultural, e depois lá no final professor universitário talvez, mas acho que educador vem antes, né? E fundamentalmente um moleque nascido no Capão Redondo, periferia de São Paulo, e que não perdeu de vista esse moleque ainda, porque é o que o constitui, né? Que gosto das brincadeiras da vida e aceito as brincadeiras da vida, as rasteiras, etc., né? Um modo lúdico de estar na vida, né? E muito interessado em escutar as histórias que estão acontecendo à nossa volta, as quantidades de histórias que a gente... ou o som, o reggae que circula pelas nossas cidades, etc. É uma maravilha. É isso, eu acho que é isso. Que a gente possa estar com os sentidos abertos mesmo, né? E é isso. Então, continuo aqui aberto à escuta. E agradeço. Eu acho incrível quando vai passando os rapazes, né? Normalmente são rapazes, jovens da comunidade, que estão com as suas caixas, né? E aí eles botam e aí anima, porque antigamente, e acho que ainda tem pouco, o carrinho de café, mas tinha a taboca, né? Na verdade são comerciantes, né? São vendedores, ambulantes com as suas, isso que roda, né? O algodão doce. Mas aí é interessante porque ele rompe, às vezes com um diálogo, ou com o silêncio, né? Você está ali meditando, refletindo, pensando, e aí rompe, o seu corpo se movimenta, enfim. Tem uma coisa interessante sobre isso da escuta e essas surpresas que a gente encontra, né? Eu acho que é muito legal por isso, que primeiro são esses sons que dão a característica do território. Eu sei, esse aqui é meu bairro, eu me reconheço aqui, isso aí só pode, onde eu ouço, eu me localizo aí. Uma ex-aluna minha escreveu uma crônica uma vez falando sobre o Nordeste de Amaralina, o bairro em que ela mora. Ela fala, por que será que faz tanto barulho aqui, né? Porque é tanto barulhento esse bairro. É que tem alguns silêncios que são muito incômodos, né? E quando tem silêncio, significa que teve alguma operação da polícia, por exemplo, e que alguém morreu, né? Então, é por isso que a gente faz tanto barulho, ela diz, né? Talvez seja por isso, né? Não é só por isso, evidentemente, mas os sons é que dão também a cara do lugar, né? E eu me localizo. Às vezes irrita, né? Eu, quando estava na graduação, por exemplo, eu aprendi todo o repertório do Amado Batista. E não foi porque eu escolhi, né? Agora, é claro, foi interessante, porque o meu vizinho, que era o sábado, que ele lavava roupa e tal, e limpava a casa. Então eu passava o dia inteiro ouvindo o repertório do Amado Batista e conheço todas as canções dele. Coisa que eu não faria espontaneamente.
Então eu conheço esse repertório, assim, conheço muitas outras coisas em função disso, quase que involuntariamente, né? Mas é legal porque também dá conta da multiplicidade do bairro, né? Então agora a gente está ouvindo reggae, daqui a pouco pode rolar uma rocha, pode rolar um rock, um rap, e tá tudo certo. Isso é o que compõe esse lugar. Então são as várias histórias que compõem o bairro, né? E a gente escutar isso. Enfim, você foi falando e foi abrindo várias portas, né? Na minha cabeça, no sentido de realmente representação de território, de espaço, da relação com o silêncio. Eu lembro do Sonoplastia. Quando um amigo assistiu Sonoplastia, ele disse assim: Marice, mas é muito silencioso Sonoplastia. Aí eu falei assim: você acha que a periferia é mais barulhenta do que isso? Porque ou ela é menos silenciosa? Porque aí também a impressão que se tem, o que se é vendido é que de fato o território periférico ele é barulhento, mas barulhento para quem? E onde estaria este barulho, né? Porque aí você falou de Amado Batista, eu lembrei que eu conheci Marília Mendonça durante estava escrevendo a dissertação do Pós-Cut, e todo dia era a mesma música, estranho, sei que lá estranho, sei que lá estranho. E é aquele momento que você já não está aguentando mais escrever dissertação, e você dá uma ficha no computador e de repente eu ouvi essa música ontem, anteontem, eu ouvi pela manhã. Aí eu parei e comecei a ouvir a letra da música. Falei, opa, interessante, né? Como Marília Mendonça coloca as mulheres, né? No protagonismo, e ela aponta o carro, nessa música estranha, o carro é dela, o cara tá de carona. Eu falei, opa, aí eu falei, de que essa música? Eu não conhecia nem a cantora, botei lá um trecho, peguei um verso e joguei no Google, aí achei a cantora e comecei a ouvir várias músicas dessa cantora, pronto. Aí eu descobri que essa música já estava obsoleta, assim, uma amiga disse assim, não, Marise, ela já tem uns 2 álbuns novos. Eu falei, vixe, e eu tô lá no ovo atrasado. Mas eu conheci Marília Mendonça dessa forma e me tornei admiradora, né? De Marília Mendonça e do trabalho do feminejo. Que aí depois eu comecei o processo de investigação do feminejo a partir dessa relação, com essa escuta. Então, aí é que tá. É isso que foi interessante, porque depois, inclusive na minha tese de doutorado, eu dediquei um tempo, um capítulo para falar dos roqueiros que fazem tributo àqueles artistas considerados brega. Então, assim, essa geração chamada cafona, né, como é que ela está na base afetiva de muitas figuras da MPB, por exemplo, né? Então, sei lá, pega um cara como Chico César e diz, olha, lá em Cachoeira do Rocha eu ouvia Repente, né? Mas eu ouvia Amado Batista, ouvia Valdir Soriano, todas essas coisas, e quando fui para João Pessoa ouvia música dodecafônica. Então o trabalho dele é resultado dessas misturas, né? E é interessante pensar nisso em termos de reflexão, sei lá, para a cultura e para a sociedade, que a gente tende a adotar caixinhas, né? Então você é roqueiro, você é rapper, você é funkeiro, você gosta dessas coisas. E como se você fosse um bloco único, né? Então, para minha geração, pelo menos, era uma questão se isso era brega ou era rock, era pop, o que era. Para uma geração, isso já não é uma questão, né? Então, o gosto musical não passa necessariamente pelo estilo, pela formação, nem nada disso. Tem muitas outras informações aí, né? E a gente está contando, no final das contas, a nossa história cultural a partir dessa escuta, né? E no caso do Brasil, se você pensar na informação sonora e musical, poxa, né? Sim. A gente citou aqui de alguma forma as falas, né, do Ed Braz no episódio anterior, tanto quanto você fala do moleque, que Braz traz isso, e aí ele contando um pouco da trajetória dele, que são 30 anos de ativismo sonoro, ele fala, né, de que rock, punk rock, e aí ele foi falando do hip hop, das relações de onde ele passou, das experiências, né, para se tornar o Ed Braz de hoje, mas assim, tudo que ele atravessou, e essa relação mesmo dos territórios, da comunidade, da experiência, de entender, de estar com a escuta ativa, e ele fala até, inclusive, de fases. Aí tem uma parte que ele fala assim, que ele passou por uma fase que, enfim, foi alguém que denominou, não foi ele, mas obscura, que ele, aí é quando a pessoa diz assim, você é meio obscura, sua música, aí ele passou a refletir sobre isso, e aí ele mudou. Então, nessas fases, essas relações com as experiências, né, sonoras, enfim. E que a gente tem uma relação nem sempre consciente, né?
Eu lembro sempre de um livro que eu li que tem a ver com a escuta. São dois profissionais da escuta, que é o palhaço e o psicanalista, que a gente automatiza as nossas escutas, né, e deixa de escutar de verdade, né? Então, às vezes você é abordada, trabalha numa loja, passa gente o dia inteiro e te pede informação e você responde já no automático, quase não escutou a pergunta direito, né? E o que esse palhaço fazia era justamente isso, né? Falou, sabe onde tem um banco aqui perto? Estava precisando roubar um banco. E a pessoa dava informação, é ali no final daquela rua, tal, porque ela não escutou de verdade, né? Agora imagina isso, falando numa situação como essa, cotidiana na rua, mas isso acontece em casa, entre casais, né? entre a família, entre a escuta de um modo geral, né? Porque a gente vai automatizando e de verdade deixa de escutar. Então um convite, acho que hoje, mais do que nunca, né? A gente tem tanta informação sonora à nossa volta, talvez fazer pequenas pausas para escutar de verdade, né? A diferença é fundamental entre ouvir e escutar, né? Eu acho que essa é uma prática importante. Enquanto ouvir é quase que uma condição biológica, se eu não tenho algum tipo de questão genética ou médica que me impeça, que comprometa a minha audição, eu ouço, né? Agora, nesse momento estamos ouvindo muitos sons, né? Mas eu estou escutando, estou prestando atenção, que aí é mais deliberado, né? É a mesma coisa entre falar e dizer, né? Eu posso falar porque eu tenho a capacidade de falar, não tenho nenhum problema mecânico, por exemplo, que me impeça a falar. Mas dizer já é da minha vontade, eu quero dizer alguma coisa. Então, no caso da escuta, escutar é deliberado, eu quero escutar algo de maneira pontual, focada, né? E ouvir é mais geral, né? Então, a audição me permite isso, já que eu disponho, né, desse sentido, dessa faculdade da audição. Quando a gente está em movimento, né, no dia a dia, conversando no portão de casa, que passa a viatura da polícia, a gente para. E há um rompimento da fala, mas o corpo se movimenta, né? Então você olha, seu pescoço vira e você volta e continua. Então não há aquela não há o que muitas vezes é vendido no cinema de aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Ou que pipoque barulho por isso. Não, você para, observa. Qualquer movimento. Eu tenho uma irmã de santo que ela diz o seguinte: quando a viatura está vindo, eu reconheço pelo som, pela velocidade que ele passa no quebra-mola. Ou a depender disso, ou seja, seu corpo já é condicionado a isso. Quando o helicóptero começa a rodar, meu corpo tensiona, a depender também dessa relação, se ele está um pouco mais baixo, mais alto. E porque tem gente que diz assim, mas você não sabia que aconteceu isso e isso no seu bairro? Em que parte do bairro? Ainda tem isso, né? Porque eu não ouvi nada, ninguém falou nada, não se comentou nada, então... Porque o que impera, de fato, é um acordo da comunicação que não é a partir da fala, né? É porque a gente aprende que quem fala muito morre. Exatamente. Aliás, tem uma história que eu achei muito interessante e eu queria só compartilhar com vocês. O Ailton Graça, que é um ator que participou do Carandiru, né? E eles estavam dizendo que quando eles estavam fazendo os laboratórios para compor os personagens, eles foram conversar com alguns internos do Carandiru. Eu falei, mas como é que fala? Como é que é o cotidiano aqui? Assim, quais são as gírias? E os caras falando, não, aqui o silêncio vale ouro. Entendeu? Mais do que... Porque você acha que tem que aprender toda a gíria da cadeia? Não, cara. Aqui é silêncio, velho. Entendeu? Porque isso sua vida está em jogo. Né? Então isso, como é que escutar essas coisas, né? Tá atento, inclusive ao silêncio, como você falou, passa uma viatura. Como é que muda radicalmente o ambiente, assim, né? E é algo que o cinema ele passa a construir a partir de um olhar muito do estrangeirismo, né? Você vai até lá, olha, não, porque aqui é barulhento. Barulhento para quem? Exato. E onde é que está condicionado essa noção de barulho? Porque quando você já está contido também neste lugar, você percebe que quando começa a fazer muito silêncio, já... um colega diz assim, eu perguntei durante o processo da construção do roteiro de sonoplastia, que é um colega periférico, que é o Marcos, que também é técnico de som em Aracaju. Eu perguntei para ele o que era o silêncio para ele. E aí ele disse que era o perigo. Era a sensação de perigo, né? O silêncio. Então por quê? Justamente quando vai cair na madrugada que o silêncio vem, você já fica. E agora? Onde é que eu passo? Quando você está numa rua que tem mais barulho, né? Sonoridades assim, pulsando,
você fala, não, aqui eu estou me sentindo mais tranquilo, estou começando a identificar, e você tem que identificar se você olhar para trás, isso em qualquer lugar, né? Mas quando você começa mais silêncio, fala assim, agora, porque inclusive ganha caricatura, né? Eu sempre digo caricatura no som, porque tudo é uma proporção muito maior, o silêncio se faz nesse sentido, porque silêncio não é ausência, não é ali que se pontua e que o ruído ele ganha, ele é reforçado, né? Então um passo ele ganha mais destaque, um movimento ele ganha, então isso assusta, né? Claro. Então a gente já passa a ter mais atenção. Então, ao contrário do que se julga que a periferia é extremamente barulhenta, ela tem um porquê e da sua movimentação, né? E isso é muito diferente também, por exemplo, para uma rua que tem mais idosas, uma rua em que todo mundo trabalha na rua, né? Fora do bairro, porque há um movimento de saída e de retorno. Então, nesse momento você ouve, depois à noite você começa a ouvir televisões ligadas e o silêncio se estabelece. É uma outra coisa que eu sempre digo assim, a periferia é um bairro de trabalhadores, né? Assim, externo, muita gente tem que estar saindo daqui para o centro e para outros lugares, pegando ônibus, então tem um horário que passa muitos ônibus, né? E aí o movimento do ônibus faz presente, né? Para na parada, catraca, entra, arrasta, alguém grita, carro continua, buzina, e aí depois diminui, né? Então, só estabelecendo uma relação de escuta e de observação. Por exemplo, é parar numa praça dessa e que decidir escutar o que está acontecendo isso, né? Lógico, é uma pesquisa que requer um tempo, né? Sentir o pulso do território também, né? Isso não só te ajuda a se localizar. Eu estava lembrando de uma palavra que eu aprendi, que é do alemão, que eu aprendi, foi uma noção que o Freud, com a qual o Freud trabalhou, mas eu a conheci estudando literatura, que tem a ver com estranhamento, em alemão em Unheimlich, alguma coisa assim, que é uma espécie de estranhamento do cotidiano, né? Então, eu acho legal, como você fala do sonoplastia, ou o trabalho que vem fazendo com o cinema negro sonoro, de educar a escuta, né? Que é um letramento mesmo, um processo de aprendizagem, de desautomatizar a nossa escuta, porque eu passo por essa praça todos os dias, tenho que resolver coisas, eu vou lá comprar no supermercado, vou na padaria, vou no açougue e tal, então, e com isso eu estou focado, mas eu não estou escutando coisas, né? O que muda? Aquela pergunta que eu tinha feito agora há pouco, né? Qual é a cor do portão dos seus vizinhos de frente? Talvez você nem se lembre, porque está no universo do cotidiano. Então o convite que eu acho que vocês vêm fazendo, desse trabalho que é pedagógico fundamentalmente, é tornar consciente aquilo que a gente já faz. Então, como você falou, né? Eu conheço o ritmo do meu bairro porque eu sei, esse barulho da moto é porque o fulano está chegando, né? Ou está estranho, porque ele não costuma chegar essa hora. Então, eu mapeei já, né? Agora, isso é também um manual de sobrevivência em muitos lugares, né? Para você aprender a lidar com o território. Mas você tornar isso consciente também é legal porque é um outro processo. Quando você torna esses processos que são cotidianos conscientes e os explora conscientemente, aí você abre margens muito legais aí para explorar. Que eu acho que vocês vêm fazendo a partir do estético, né? Que não é só estético, tem um componente ético que é importante aí, né? Que é uma política. Eu acho que você tem camadas maravilhosas assim, para explorar com a escuta, eu acho. Né? Você falou do letramento da escuta, eu queria até que a gente voltasse para lá sobre a escuta e a instituição, né, educacional, a escola e a sua relação. E eu também lembrei aqui de um ponto que era a relação do cinema, né? O cinema, ele cria arquétipos, né? E imagem, construções de imagem, né? E de sonoras da periferia, enfim, de povos, identidades, enfim. E quando a gente pensa no cinema, como ele está sido posto hoje, ele é verbocêntrico, a gente tem julgado como verbocêntrico, né, porque ele é dado à fala. E a nossa condição de escuta, ela também está focada, né, atenta, muitas vezes à fala, né. E aí a gente vai, com o passar do tempo, não é perdendo a palavra, mas é isso, a gente não ativa ou desativa e automatiza para a fala, desativando ali para as sonoridades, né? Outras que não sejam aquelas marcas, como eu estava falando, da questão do carro, do lixo, de marcas, né? De sons pontuais, mas que são marcas ou sinais de um território e que me identifica nesse território. Mas além dessas, eu acabo amortecendo, né? A minha escuta
e só recorrendo a ela no estilo de ativação quando meu corpo está em perigo. Então, enfim, o cinema acaba reproduzindo isso quando coloca tudo muito mecanizado, assim, muito pronto, e principalmente a partir da fala, como se fosse o único meio de fato de som. Isso, enfim, acaba trazendo consequências na profissionalização, no entendimento de som, enfim. Mas aí eu queria trazer essa questão para a gente falar sobre educação, né? E sobre continuar na questão do letramento da escuta. O que fazer, ou como reconhecer isso e como a escola ela tem contribuído para desautomatizar? Misericórdia, desautomatizar a escuta. Olha, você estava contando mais cedo da sua experiência familiar, né? De ser ou não uma menina tímida, por exemplo. E a gente estava pensando nisso, que é assim, em casa, né, eu estou no meu território porque eu reconheço todos os sons, o chinelo do meu avô que está chegando, o vizinho, enfim, esses sons já estão mapeados, então eu me sinto em casa, eu estou confortável em um território que eu já reconheci, né? Me sinto à vontade, eu não tenho ameaças aí. Claro, eu detecto as ameaças a partir dessa escuta, né? Mas não sou reconhecido como pessoa tímida em casa, porque, claro, ali eu interajo e tal, e eu sinto a escuta. O muda, tem uma coisa interessante a respeito dessa nossa passagem, do espaço da casa para a escola. Veja, a gente no Brasil, em torno de 6, 7 anos, já está indo para a escola, já, digamos, formalmente, vai? Mas é uma coisa curiosa, porque a gente passou os nossos primeiros 6 ou 7 anos de vida aprendendo absurdamente como lidar com as coisas, como é que você caminha, fala, como é que você pede as coisas, como é que a coordenação motora para você se alimentar. Você aprendeu muita coisa com uma agilidade muito grande. Em pouquíssimos anos você está falando um idioma muito complexo, que é o português, por exemplo, no nosso caso, né? E só aos 6 ou 7 anos, quando você chega na escola, as pessoas dizem assim, agora você vai estudar, agora você vai começar a aprender. Sério? Ou seja, o que a gente está chamando de educação, então, né? Parece que é um corte aí entre aquilo que eu vivi em casa, no meu bairro, no território. A gente começou essa conversa dizendo do moleque, né? O moleque na periferia. A nossa escuta, ela está, 100% ativada, né? Mas a hora que a gente chega na escola, a escola não me acolhe. Ela não quer saber das minhas histórias. Ela quer contar as verdades dela, né? Então tem um professora que diga, ó, você sente aí, escreva, anote, porque isso aqui é alguém que definiu o que é importante para você saber. E não tem escuta, né? E eu que me descubro tímido aí, né? Porque aí eu falo, bom, ninguém quer me ouvir. E o que eu sei, o que eu trouxe não vale a pena, não tem interesse algum, né? O que mudaria se a gente começasse os nossos encontros em espaço de educação se perguntando de onde você vem, conta aí o que está acontecendo por lá, né? Compartilhe com a gente, porque isso vai mudar a cara do curso, mudar a nossa relação no curso também. Porque, pô, que legal, né? Nunca conheci alguém que morava em Cajazeiras, né? Porque para mim a notícia que chega de Cajazeiras é que eu venho pelo Cidade Alerta, então é um lugar que eu nunca vou pisar na vida. E no entanto tá te ouvindo essas, pô, que legal, tem tudo isso lá, cara, eu quero conhecer, né? Então acho que a escola entra nisso também, mas se a gente pensar isso, mais do que escola como edifício, você pensar em um espaço de educação. E a praça em que nós estamos em Cajazeiras sempre é um espaço de educação, né? Então todos esses lugares são espaços de educação. E eu acho que é isso, quando a gente fala de letramento, fala de educação, e especificamente com relação à escuta, é isso, é um convite para desautomatizar essa escuta que a gente se habituou por uma série de razões e fazer um convite mesmo para surpreender, né? Com coisas lindas mesmo, né? Que se você prestar atenção nas suas caminhadas cotidianas, eu não tenho receio de errar, não. Todos os dias você vai receber um presente, pelo menos. Um presente sonoro, visual, alguma coisa legal vai acontecer. Você está disponível, né? Sim. Isso tem a ver com o que a gente está falando da colonialidade, né? Sim. De descolonizar a escuta. Eu estava refletindo nisso, né? Que quando você faz o processo de letramento da escuta, ela é o exercício, né? Para descolonizar a escuta, que entra muito no que você falou, assim, todo o processo de construção do Brasil, né? De como ele está posto hoje, como chegamos hoje, como nossos corpos estão condicionados. E não é apenas a escuta, né? Tem toda uma carga ainda de se pensar dentro da escola em modificar, mas a perspectiva e a minha relação com a escola, ela ainda é distante. Né? É um corpo estranho. Ou seja, a escola acaba sendo um corpo estranho que eu preciso ir para aprender, como se de fato eu estivesse a minha vida sem essa escola não fosse aprendizado, né?
Que é como se a educação ela começasse ali, que é o que você falou. Então, se eu entro nesta imagem, nesta construção de que eu preciso também entrar na universidade para que eu tenha conhecimento, ou seja, os saberes, os conhecimentos que estão fora não são. Então, é um corpo estranho também na sociedade. E que é legitimado como poder de conhecimento e que não, ele acaba sendo porque ocupa um lugar ocidentalizado, de opressão também, né? Enfim, e de construção desse imaginário. Então, desconstruir isso, descolonizar todo esse processo, também está diretamente ligado à decolonização da escuta, né? Já que a gente vem definindo que a escuta está colonizada, assim como os outros sentidos, né? Estava falando com o Midian, o que é belo, né? Como é que eu vejo a beleza? Eu vejo uma pessoa e digo que aquela pessoa é bela a partir de que atributos, a partir de que era de referência. Quais são as minhas referências, né? Ou quem me diz o que é belo para eu poder julgar o que é belo. E a gente cada vez mais vai achando que isso é individualizado, não é social, né? E é uma construção. E criar comunidades por outros caminhos também, né? Eu estava te ouvindo agora, eu estava lembrando de uma canção que eu ouvia. Eu ouvi na época que a gente fazia, não sei se vocês lembram quando o Mano Brown falando dos bailes das periferias, que a gente ia para os bailes, né? Baile de show, essas coisas. Então o cara fala tinha uma música que a gente ouvia que era uma coisa assim: pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou ficar dançando lá do lado de fora, né? Ou seja, e aí com isso eu lembro de um amigo que eu conheci, ele faleceu, o Jorge, da dança. Ele disse que cansou de bater nas portas para dizer, bom, me deixa dançar aí nesse lugar, né? Eu tenho o meu trabalho, e as portas nunca se abriam. Ele falava, então dane-se vocês, eu vou ficar dançando ali naquela praça, entendeu? Não vou deixar de dançar por causa de vocês. Então a gente vai continuar fazendo o que é o que a gente sempre fez. Essa é a primeira coisa. Já que você falou do Erickson, eu queria também dar uma deixa para Erickson, porque eu acho que é outra coisa muito legal para a gente incorporar nessa conversa, que é o verso de uma canção que para mim é um mantra, que eu levo ele tatuado na alma, assim, desde que eu ouvi eu falei, puta, tá aí, é uma síntese do que você me perguntou, da rede, da minha história, como é que eu me defino, quem sou Carlos Bonfim. Eu hoje consigo sintetizar a partir do verso dessa canção. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E é isso, então assim, num podcast como esse, além de vocês trocarem essa ideia, que Erickson vem falar, eu usei tal microfone, porque isso aí, sabe, você está educando os camaradas. Então assim, e você estava dizendo, pô, você quer fazer cinema, você não precisa ter uma câmera Pro. No seu celular você consegue contar uma boa história, né? Porque a criatividade você tem, né? Você não precisa de um equipamento de última geração. Se você tiver, ótimo, né? Maravilha. Se não tiver, você tem a criatividade, que é o mais importante que você tem aí nas mãos, né? Enfim, perfeito. Compartilhar isso. Perfeito. A gente só tem a agradecer mais uma vez. Enfim, esse papo, essa conversa maravilhosa, você ter vindo aqui para o nosso território, né? A ideia também foi isso, provocar nesse sentido de trazer você aqui, porque você já conhece, né? E colocar você nessa praça para poder, de fato, ter essas interferências da escuta e a gente trabalhar aqui um pouco conversando, né? Trocando e, enfim, agradeço o nome do Cinema. Quem agradece sou eu, e aí eu sempre vivo eu nunca vivo isso como um convite, não, isso é intimação, assim, não tem como não ir, entendeu? Porque, e contem comigo, a gente vai continuar nessa caminhada, e parabenizo, assim, fico feliz, né, sobretudo de poder acompanhar de perto, sabe, o que está acontecendo, porque eu passei um tempo fazendo pós-doutorado no México e tive a felicidade de estar em território sapatista, ou neossapatista. E é uma galera que fala desses outros mundos, né? De que um mundo onde caibam muitos mundos, né? E de que outro mundo é possível. E eu, nesse trânsito que a gente vem fazendo com a rede ao redor, eu venho comprovando isso, que esses outros mundos existem, né? A gente precisa continuar a escutá-los, precisa se animar a escutar isso, né? Então é isso, parabéns para vocês aí por estar promovendo esse trabalho e super agradecido. Obrigado. Muita força, vida longa. Obrigada. Partir de si para o mundo é retornar a si pelas ações que estabelecemos nos lugares, espaços que nos identificamos. Nossas ações no mundo nos conectam. Tais conexões permitem uma espécie de entrançado, como uma esteira, um cesto de palha, alinhado, promovendo uma beleza e estabelecendo segurança. Estudar o som vai além de apurar os ouvidos para o mundo exterior. É também escutar suas conexões e projetar ações no estado presente.
Salve, salve! Vamos agora à parte técnica do EP03, Escuta Ancestral. Me chamo Erison Pedro, atuo como técnico de som direto, editor de som e desenho de som. Faço parte do coletivo Cinema Negro Sonoro. Antes de tudo, venho agradecer aos ancestrais por hoje e sempre, ao coletivo Cinema Negro Sonoro por construir esse podcast e a Matheus Aragão, que deu enorme suporte na realização desse podcast. Trago a colaboração para as informações técnicas desse episódio. Em especial, este episódio foi gravado em uma locação externa, numa praça rotatória localizada no bairro de Cajazeiras, na ideia de experimentar sonoridades da rua onde se expressa as sonoridades do cotidiano. Na captação foram usados microfones dinâmicos, uma vez que sua forma de escuta reduz os ruídos e capta mais sinal da voz, devido à proximidade da fonte sonora e sua construção tecnológica. Também foi usado um par de microfone lapela que possui dual receptor. Um microfone foi instalado em Marise e o outro no professor Carlos Bonfim, com uma proposta para experimentar a captação de voz e sua relação com os ruídos da paisagem sonora. Usamos o gravador Sound Device Mix Pre 10T, com 8 canais de entrada na ideia de ter possibilidades na gravação multipista. Um segundo gravador foi usado, um gravador Ambisonic Zoom H3. Foi usado para captar a paisagem sonora da locação, entendendo a possibilidade de usar as paisagens sonoras na mixagem. E este áudio foi gravado no Hub Salvador, no refeitório. Espero que tenham gostado. E é isso, vamos experimentar o experimentável. Créditos. Produção executiva, Marise Urbano. Diretora de produção, Tulane Nascimento. Produtores, Aline Gomes e Pedro Costa. Videomaker, Midi Alves. Direção de locução, Menique Marla. Locução, Gabriel Muniz, Erison Pedro, Marise Urbano, Menique Marla. Convidades, Carlos Bonfim. Pesquisa, Gabriel Muniz, Erison Pedro, Marise Urbano, Menique Marla. Roteiro, Gabriel Muniz, Erison Pedro, Marise Urbano, Menique Marla. Direção de som, Gabriel Muniz, Erison Pedro e Marise Urbano. Técnico e técnica de som direto, Gabriel Muniz, Erison Pedro e Marise Urbano. Mixagem, Gabriel Muniz, Erison Pedro, Marise Urbano. Arte sonora, Gabriel Muniz. Estúdio, Punk Razar. Motoristas, Pedro Costa, Maciel da Silva Santos e Bruno Silva. Parcerias, Estúdio Punk Razar, Irmandade Abre Caminhos, Associação Beneficente Sob os Olhos de Mãe Caetana, Canto de Casa, Favela Cult, Jaca, Juventude Ativista de Cajazeiras, Jazz Silva, Lucas Brasil e Matheus Aragão, Lajuomin, Poeta Revolução, Cairo Costa e Quilombo Cordoaria. Realização, Girapomba Produções e Cinema Negro Sonoro. Apoio financeiro, Vale do Dendê.